Olá galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Professor Wagner Lobo para mandar uma super dica, vamos falar sobre medida administrativa e penalidade. Olha essa galerinha, assunto relacionado ao CTB. Amado mestre, primeiramente parabéns. Agora essa prova de historiador, cara, muitos elogios aí nas redes sociais, muitos alunos aí. O pessoal perguntou se eu tinha algum contato com a banca, se eu tinha visto a prova antes. E sabe o que é interessante, prof? É o reconhecimento do próprio aluno, entendeu? Não é alimentar o ego, não. É o próprio aluno colocando nos seus Facebooks, nos seus Instagram, também nos grupos, no inbox também. Parabéns, amado mestre, nessa prova de historiador. Inclusive, prof, hoje, no caso, quarta-feira à tarde, vou dar uma olhada, né? A gente vai ver. Vamos dar uma analisada sobre a prova de historiador, saber o que cabe recurso, o que não cabe. Muita questão de recurso, muita questão, muito erro, né? Erro até grosseiro da banca. Por exemplo, eles cobraram resolução 508, por exemplo, tópico da 508 que não bate. Cobrou coisa que viu depois do edital. Assim, tem muita coisa aí que cabe recurso. Então fica antenado aí, galerinha. Olha lá na nossa fanpage do Colégio Estadual de Concursos hoje. Também olha também no YouTube do Colégio Estadual de Concursos. Fica antenado. Então, diretamente de Fortaleza, Ceará, meu amado mestre, professor Wagner Lobo. Inclusive, prof, essas suas dicas aqui são colocadas aqui especificamente para o Detran daqui do Ceará, elas estão servindo para os nossos alunos do Maranhão. Do Maranhão, prof, estamos com a legião de fãs, graças a Deus. Temos para mais de 300 inscritos no canal só do Maranhão, prof. É mesmo, cara, que massa. Muitos das cidades de Imperatriz, tá, de Bacabal, Exu, a galera também perto. Eu tenho uma cidade lá, né, cara? Eu tenho uma cidade que eu já fui lá em 97, antes de eu entrar na polícia. Eu entrei na polícia em 98, e em 97 eu fui fazer uma viagem com familiar, né, meu pai, meus tios. A gente foi numa cidade chamada Barra do Corda. Uma cidade que eu curto, assim. Eu sempre, quando estou falando do Maranhão, eu sempre cito. Saúde! Ao vivo, né? Barra do Corda, prof, é uma cidade muito top mesmo lá. Já fui vários jogos lá de Sampaio Corrêa lá também, sempre quando eu pro Maranhão, ia jogo de Sampaio Corrêa lá, muito legal. Inclusive a torcida lá, muito vibrante mesmo lá. A do Sampaio é simplesmente foda demais. Os caras a Bolívia, né? Chama de Bolívia. A galera do Bolivão tem a Tubarão da Fiel, tem a Roots também, tem a Sampaixão. Eu curto, sabe por quê, cara? Eu curto principalmente a galera do Sampaio, né? Sampaio Corrêa, falando de time agora. Porque é um pessoal bairrista. É um pessoal, pelo menos os que eu conheci, os que eu vi, né? Não tem esse lance de torcer um time aqui e outro time no céu. Não. Torce o time deles e ponto final. Eu, particularmente, Wagner Lobo, só torço um time. Eu não torço nem pela seleção brasileira. Nem seleção brasileira. Pelo contrário, para mim a Copa do Mundo vai atrapalhar o Ceará na Série A. Porque é aquela parada que sempre caga o pau. Então, por mim, nem tinha Copa do Mundo. E tinha Copa do Mundo, com o Ceará no meio lá também. Pensou aí? Prof, nosso Ceará esse ano vai ser um ano de grandes conquistas aí. Vamos ser campeões. Vamos tentar, né? Não também não fazer nosso adversário. Tentar pelo menos ser campeão cearense, Copa do Nordeste. Vamos ser humildes, né? E também ter que chegar na Libertadores. Depois a gente vai pra Libertadores. Só isso. De dica, né? Galerinha com vocês aí, diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concursos de Fortaleza, Ceará. Meu amado mestre, professor Wagner Lobo, para mandar essa super dica sobre medida administrativa e penalidade de CTB. Com você, amado mestre. Vamos lá, galera. Ó, a prova de vocês do Maranhão, do Detran do Maranhão, com certeza vai cobrar alguma coisa ligado à penalidade e à medida administrativa. Medida administrativa e penalidade, você tem duas possibilidades de observar. Ou você observa pelo próprio CTB, né, que seria o lógico, aquela ideia de tentar entender o máximo de características, o máximo de observações possíveis ligadas a cada uma delas. Mas você pode ver também por duas resoluções. Você tem resoluções como a resolução 371, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a título de município, né? E você tem a 561, que é a mesma coisa, só que é o Manual 2, né? Que chamam de Manual 2, só que a título de União e dos Estados. O que isso quer dizer? Que existem penalidades e medidas administrativas aplicáveis a determinadas situações infracionais. Quem aplica o que aí? Eu tenho que entender, por exemplo, que quem aplica a penalidade é a autoridade máxima com circunscrição sobre aquela determinada infração. Digamos que a gente está falando de estacionamento irregular. Então, a autoridade de trânsito é aquela do município, aquela municipal que foi destacada desde que o município seja conveniado com o Sistema Nacional de Trânsito, enfim. Então, isso aí também vai ser de acordo com o que se aplica. Então, eu tenho penalidade aplicada pela autoridade. E a medida administrativa, que visa sanar o problema no local. Aí a medida administrativa ela vai ser aplicada por quem? Pelo
agente da autoridade de trânsito. Provavelmente vocês que vão fazer o concurso agora é que vão ser os agentes da autoridade. Quem seria a autoridade? Aquele dirigente máximo, por exemplo, do Detran. Aquele é a autoridade de trânsito, tá bom? E aí o que são as penalidades? Penalidade é punição. Punição só vem pós-processo administrativo. E desde que você tenha direito à ampla defesa e contraditório. O ato infracional foi feito, né? Aliás, a infração foi cometida, um auto de infração de trânsito, o AIT, vai ser lavrado pelo agente da autoridade, e isso vai ser remetido para a autoridade de trânsito para que ela faça a análise de consistência. A análise de consistência é avaliar se está tudo de acordo com a norma. Se não tiver, ele arquiva. E se tiver de acordo com a norma, isso quer dizer então que alguém realmente cometeu uma infração. Esse alguém que cometeu a infração, eu não sei quem foi ainda. Por quê? Porque no auto de infração não é obrigatório, por exemplo, ter características de quem cometeu. Porque não dá para fazer isso. Eu tenho que colocar características do veículo. Isso eu tenho que colocar como placa, como horário, o local. Eu, agente de trânsito, tenho que colocar meus dados, observações, enfim. Então, como é que a autoridade de trânsito vai chegar ao cara que cometeu a infração? Pela placa do veículo, eu tenho os dados do proprietário. Então, eu vou mandar uma notificação para o proprietário me dizer quem era que estava conduzindo o veículo naquele dia. Então, vem notificação para o proprietário identificar o condutor naquele dia da infração. Se ele vai ou não, depois vai vir uma outra notificação, que é essa, a notificação do auto de infração. Agora, realmente, dando prazo de defesa, que não pode ser inferior a 15 dias, para que ele faça a tal da defesa prévia. E aí a defesa prévia, depois que é feita, é remetida para aquela autoridade que enviou o cometimento da infração. Deu para entender a regra? Só que no dia que ele cometeu a infração foi de estacionamento irregular. Então esse estacionamento irregular, ele vai ter que ser sanado na hora. Sanar o problema na hora é aplicar medida administrativa. Qual é a medida administrativa que se aplica nesse caso do estacionamento irregular, Wagner? Nesse caso específico, se aplica uma remoção do veículo para um local específico, ou seja, para o depósito do próprio órgão com circunscrição. E aí a medida administrativa foi aplicada, mas a penalidade vem depois. Por isso que é errado dizer que o agente de trânsito aplicou uma multa. O agente de trânsito não aplica multa. O agente de trânsito ele aplica auto de infração, que ele lavra na hora. É aquele papelzinho que você recebe do agente de trânsito, que você pode rasgar, fazer o que quiser. Você já foi notificado ali, você já foi informado que cometeu uma infração, entendeu? Então a penalidade qual seria? Penalidade para estacionamento irregular é multa. Medida administrativa para estacionamento irregular é remoção. Só que nem todo estacionamento irregular gera remoção. A remoção não se aplica, por exemplo, em quem estaciona na contramão, por exemplo. Estacionar na contramão, no lado inverso do fluxo da via, não gera remoção como medida administrativa. Tem exceção lá? Tem, se lá na contramão tiver uma placa dizendo que é proibido estacionar. Aí eu aplicaria remoção por ter estacionado em local irregular. Deu para entender? Então vamos lá, penalidade. Multa. Eu tenho remoção, remoção é medida administrativa. Eu tenho multa, eu tenho suspensão do direito de dirigir, eu tenho suspensão dos outros documentos, tenho cassação também. Lembrando que a cassação se aplica depois que você está suspenso, dentre outros casos, óbvio. Mas quando você está suspenso e é pego conduzindo um veículo, em caso de reincidência no caso aí, né? Foi suspenso e está conduzindo um veículo estando na condição de suspenso. Aí você é cassado, tá certo? E a advertência? Advertência por escrito. Advertência é como? A advertência só vai acontecer se ela for em substituição a algo que tenha sido cometido de natureza leve ou média, e desde que o condutor não seja reincidente em infrações de natureza média no último ano. Se ele não cometeu infração de natureza média no último ano, e se ele não cometeu, e se a infração que ele cometeu é de natureza leve ou média, aí sim ela pode ser convertida em advertência. A advertência, embora ela seja educativa, ela também tem caráter de penalização, porque muita gente coloca na prova assim: a advertência ela não é penalidade porque ela tem caráter educativo. Tem caráter educativo, realmente, mas ela é penalidade do mesmo jeito. Isso são as penalidades. E Wagner, e as medidas administrativas? Tudo que começar com R e com T é medida administrativa. Então vamos lá, remoção, retenção. Aí remoção entra uma série de coisas. A retenção, uma série de coisas. Recolhimento, uma série. Recolhimento de CRV, CRLV, recolhimento de animais, enfim. Transbordo do excesso de carga.
A carga é um peso X, mas na nota fiscal tem um peso Y. Está passando, então o que está passando bota em outro carro. Isso é o que a gente chama de transbordo do excesso da carga. Caso ocorra, está resolvido o problema ali, mas ainda vai ser feito um auto de infração, entendeu? O auto de infração, ele é feito. A medida administrativa é que pode ser aplicada na hora ali em razão do que se cometeu. Quer um exemplo? Digamos que você tem um camarada que está dirigindo sob efeito de álcool, de algum tipo de entorpecente. A gente está diante de uma medida administrativa, que é a retenção do veículo. Mas aí isso vai gerar também recolhimento da CNH, porque esse condutor não pode sair dali conduzindo o veículo. A retenção vai ocorrer até que uma pessoa venha e faça o teste de alcoolemia. O teste de alcoolemia também é medida administrativa, tá? Para que ele saia dali, o veículo possa ser conduzido por uma pessoa que esteja em condição de dirigir. Dali eu ainda tenho, por exemplo, que mais? Teste de alcoolemia seria... Recolhimento de animais, né? Como é que funciona? O que é um recolhimento de animal? Animal na via, solto na via. Aí vai vir um órgão que tem a circunscrição sobre a via, coloca ali aquele caminhãozão e joga o burro, o jumento, o caramba, quatro que tiver. Se o proprietário do animal aparecer, ele pode dispensar o recolhimento do animal para que seja entregue ao proprietário. É muita coisa, a medida administrativa é muita coisa e a penalidade é muito. Agora, pelo menos essa dica de que começa com R ou começa com T, já é medida administrativa, já dá uma luz. E penalidades seriam quais? Advertência, multa, suspensão e as cassações. Pronto. Prof, eu tenho duas perguntas simples. Uma é minha. Eu saí de casa hoje e esqueci o documento da minha moto, prof. Certo, se eu cair numa né? blitz, ele pode recolher minha moto? Retenção do veículo para que o documento apareça. E aí você está alegando... tua moto vai ficar retida, né? Tua moto, teu veículo. Eles dão né? prazo, prof? Não, aí o que acontece? Alguém vai ter que deixar esse documento lá. Ou você vai buscar o documento. Agora, o que é interessante saber? Qual é a infração que se comete, né? Não sei. Qual é a infração? Infração leve, cara. Infração leve. Você não portar o documento porque esqueceu o documento é infração de natureza leve. E se fosse minha habilitação, eu tinha esquecido também, junto com o documento? Também, infração leve. Documento de porte obrigatório. Então hoje eu estou totalmente... Eu caí numa blitz recentemente da MC, cara, eu não lembro o nome da agente, mas muito, muito, muito gentil. Uma pessoa muito, muito atenciosa. O pessoal critica muito a MC, cara. Não sei se era a Natália, eu não lembro, uma lourinha. Ela me atendeu e aí ela pediu documento de porte obrigatório e tal. Eu disse, cara, deu um nó, porque eu não faço a menor ideia de onde é que está a minha habilitação. Eu perdi. Aí ela disse, não, tudo bem, eu olho no sistema, desde que você tenha um documento de identidade e me entregue uma identificação com foto para eu verificar que é você e constar. E eu olho aqui no meu sistema a sua habilitação. Pronto, deu tudo certo. Mediante a minha identidade da PM, né? Identidade da PM, ela foi lá e olhou e viu que eu era habilitado, mas na verdade eu estava sem habilitação. Ei, prof, a outra pergunta é de uma aluna que é lá do grupo que eu tô no grupo Região do Cariri. Aí, tipo assim, vem um senhor, vem a diva e sua filha no carro. Aí, beleza, tem espacinho lá atrás no banco, você pode colocar, tipo, você colocou a televisão, colocou algumas roupas, você vem de viagem, da casa e praia e tal. Aí, tipo, você para no blitz. Aí o agente, ele pode dizer assim, você tá levando essa televisão aqui, esse notebook tá aqui no banco, não pode e tal. Ele pode multar a pessoa por aqui, prof? Cara, isso pode gerar algum tipo de transtorno para quem está conduzindo um veículo. Você já pensou numa freada, numa frenagem brusca, de uma desaceleração? Tudo isso aí pode sair do banco traseiro, por exemplo, e lá para frente e gerar um acidente completo. Gera infração. O que é o correto? O correto é que você leve todo esse tipo de equipamento no porta-mala do veículo. O correto é isso. Agora, eu não lembro qual que é a infração que comete, mas comete sim, comete infração, porque eles estão completamente soltos dentro do veículo, né, cara? Isso aí pode gerar uma freagem brusca, isso vai gerar uma série de coisas dentro do veículo, né? Eu também imaginei isso também. Então, galerinha, mais esse bate-papo com o professor Wagner Lobo aí, muito interessante, como sempre. Amado mestre, novidades aí, 2018, turma da Guarda Municipal, você está mandando ver. Muitos elogios também em relação à sua matéria na Guarda Municipal. Cara, também eu tenho uma coisa que pouca gente tem, eu vou ser bem sincero. Eu tenho uma cabeça monstra, porque... Não, meu filho, isso aí eu só lembro do Geones. Você e o Geones, olha, você tem sua cabeça mesmo... Eu dou aula, cara, de 5 matérias ao mesmo tempo, cara. 5 matérias e que não tem nada a ver uma com a outra. Por exemplo, eu gravei ontem Guarda Municipal de Aracati, que realmente alguns tópicos são semelhantes com a Guarda Municipal de Fortaleza. Então eu gravo ao mesmo tempo Guarda de Fortaleza, Guarda de Aracati
PM do Distrito Federal, está com o edital aberto, também gravo PM do Distrito Federal, dou aula para PRF, para o Detran, lembrando que dar aula para o Detran de CTB, ou só de resolução, ou só de transporte, não é tão fácil. Não é tão fácil. Agora tu imagina tu dar dos 3. Poucos professores dão aula dos 3. E bem, vamos lá. Bem. Major Arilson, um monstro. Joarilson, um monstro. Camila Maia, muito boa. Camila Maia, muito boa. Prof. Arilson, uhul. Arilson, Camila Maia. O Adriano, muito bom. Principalmente na parte de resoluções. Spinelli, um monstro. Daniel na parte Spinelli. de transporte, Daniel Spinelli. Professor Reis, muito bom na parte de CTB. Então, a equipe é muito forte também, né? A equipe é muito forte. Mas esses caras só estão dando aula daquilo. Eu tenho umas outras matérias para encher minha cabeça. E às vezes eu chamo minha filha, cara, ainda ontem eu fui conversar com a minha filha, chamei ela de resolução do CONTRAN, porque eu não lembrava o nome da menina, entendeu? Então, acontece às vezes, né? Então, galerinha, prof, redes sociais. Cara, Instagram, professor Wagner Lobo. Cara, eu queria que vocês depois seguissem o Sirius, cara, o meu cachorro. O meu cachorro tem Instagram, Eu vi aquele pilantrão no grupo, a foto dele. Monstro. Depois procurem lá, tá? No Sirius. Sirius Sharpei. Sirius Sharpei ou Sharpei Sirius, alguma coisa assim. No meu Instagram tem lá, depois procura, tá? Professor Wagner Lobo Sirius, que o Sirius está presente de seguidores. Vou mudar, a galera seguir ele. O teu Insta é Professor Wagner Lobo. Professor Wagner Facebook Lobo. Tem 2, né, prof? Tem Professor Wagner Lobo e tem Wagner Lobo 2. E também tem o teu YouTube, canal do YouTube. Professor Wagner Lobo também. Esse do Professor Wagner Lobo, eu vou disponibilizar, por exemplo, algumas dicas para o pessoal do Maranhão. Massa! Tá? Vou fazer isso. Vou gravar, vira e mexe, eu vou gravar alguma dica de trânsito, alguma coisa de legislação de trânsito, para mandar para a galera do Maranhão. Não poderíamos esquecer que ontem, 27 de fevereiro, 27 no caso, em fevereiro, demos início aqui no Colégio de Concurso, turmas da Polícia Civil, PRF, INSS, Tribunais. Nem falei, lembrando, né? Polícia Civil, turmas, lotação total, entendeu, galera? Turma da noite também já. Então você ainda que não efetuou essa matrícula, vem aqui, procura por nós aqui, que vamos dar aquele desconto maravilhoso. Turnos manhã, tarde e noite, Civil, PRF, INSS, e teremos também carreiras tribunais. E também fica antenado que hoje também no nosso canal do YouTube do Colégio de Concurso e também na fanpage do Colégio de Concurso vai estar o professor Wagner Lobo fazendo aquele velho resumo lá, comentando sobre aquela prova de vistoriador agora que aconteceu domingo agora no Detran Ceará. E fica antenado, o canal do YouTube, clica aí, alô galerinha. Facebook tem o Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. São 3 Facebooks que eu tenho. Também tem a fanpage, prof, do Alô Galerinha, já estamos com 7 mil curtidas na fanpage do Alô Galerinha. E também temos também o canal aqui embaixo. Clica no canal, o Instagram é Giliardo Show. Mandar um beijão pra Diva, né, prof? A Diva, tá estressada também comigo, né? Ela tá estressada. Diva, beijo, meu Diva. amor. Tá estressada porque eu tomei umas carraspando com um amigo meu, né? Tava de folga ontem, ontem, dificilmente eu tô de folga à noite, cara. E aí ontem eu tirei pra tomar umas 2 cervejas, a mulher ficou meio estressada, mas tá tudo bem, te amo, gata. Aí, ó, depois dessa declaração de amor aqui toda em rede nacional, porque todo o Brasil vai vendo isso aí, Diva. Perdoa o profzinho lindo, viu, Diva? Beijo pra Diva, a Adriana Fernandes também, pra sua filhona também, pro Sirius Black e toda a família em geral. Prof, como você já está um pouco tempo aqui, eu vou resumir aquele abraço para todo mundo. Abraço em geral para todo o meu Ceará e todo o Brasil que me acompanha sempre, sempre, sempre. Geração concurseira, Colégio de Concurso, professor Wagner Lobo. Alô, galerinha, antenados 24 horas. Tchau, tchau, beijão, valeu. Abraço.